Olá, bem-vindos! Hoje vou fazer maçã em caixa. Para esta receita vou precisar de uma maçã ao vosso gosto, boa, sem partes pisadas. Vou utilizar também massa folhada, pode ser massa folhada de compra, pau de canela, ovo, um bocadinho que eu vou ter para polvilhar a massa, que é papoila, sementes de papoila, e farinha para ajudar a espalhar a massa. A canela será uma opção para dar um pouco de sabor mais à maçã quando eu arranjar a maçã. Por isso, vou começar por tirar o caroço à maçã. E neste espaço de caroço que eu faço é colocar 1 a 2 paus de canela. Simplesmente com a canela aqui dentro vai fazer com que seja absorvido o sabor da canela pela maçã. Se acharem que da primeira vez fica com muita intensidade por ter 2 paus de canela, o que podem fazer é 1 pau de canela só, ou então enrolar um bocadinho de casca de limão na canela e colocar dentro, está bem? Então a massa vai ser estendida de forma a ter uma rodela de massa, para depois fazer duas tiras para abraçar a massa. Eu vou pôr só metade desta massa, ou 2/3 desta massa, provavelmente não precisarei de mais, mas depois vou ver, e vou estender a massa de forma a arredondar a massa para ter então o espaço que eu necessito de base para a minha massa folhada. Então basta fazer isto, ter uma base em que eu vá deixar aproximadamente a 3-4 mm de espessura, mais não, por isso eu não posso ter mais grossura, senão depois a massa não cose. E agora ter mais ou menos o espaço de referência da maçã, por isso a referência será isto. Se eu achar, neste caso eu estou a achar que a maçã está um bocadinho inclinada por causa do mau formato que ela tem, simplesmente tiramos um bocadinho de base para que ela depois possa ficar mais direitinha, está bem? Então eu tenho a minha base pronta. E o que eu faço é fazer um círculo ou fazer uma parte redonda, de forma que a maçã coza e depois a massa vá abraçar um pouco a minha maçã. Por isso o que eu faço aqui é cortar em redondo a massa folhada, assim. Esta é a parte, ou seja, a base de massa folhada. Poderei dar uns pequenos golpes ou fazer umas pequenas incisões na massa para que ela possa crescer também, porque está bem arejada. E agora coloco a maçã em cima da massa. Ora, o que eu pretendo agora é ter tiras de massa que vão abraçar a maçã. Ora, eu vou dar comprimento a esta base que eu tenho aqui. Só estou a parar. E este comprimento vai dar para tirar 2 tiras de massa, aproximadamente num total de 100 gramas, até 100 gramas de massa folhada, seja necessário. Eu ainda vou utilizar um bocadinho desta tira para fazer umas folhinhas, mas podem calcular ou ter um cálculo aproximadamente 100 gramas de massa folhada por dose, ou seja, por maçã. Eu sugiro também que possam fazer isto com pera ou com uma fruta inteira, podem dar uma forma diferente à massa, mas tudo vai um pouco também da massa ficar um pouco mais aconchegadinha à maçã, não, por isso é que ela se chama maçã em caixa. Então o que eu faço agora é, com gema de ovo, vou fazer a colagem por baixo da massa, ou seja, pouso aqui, vou colar com o indicador, pouso aqui, colo com o indicador, ou seja, pressiono, e agora o que eu faço é ter a maçã a ser aconchegada e a ser presa novamente por baixo, ou seja, deste lado eu agora carrego um pouco e faço o mesmo com a segunda tira, vem por cima e também apanho aqui por baixo a maçã. Pronto, colar a segunda tira de massa. Se a massa puder ficar por baixo, tanto melhor. Se não ficar, pressionem um bocadinho nestas extremidades, de forma que a massa fique mesmo colada, está bem? E agora o que eu faço é pincelar novamente as tiras, só a tira de massa, ou seja, tudo que estiver com massa para depois ir ao forno e ficar douradinho. Recordo que eu tenho aqui só gema de ovo, está bem? Não precisamos de mais quantidade, porque no fundo uma gema de ovo é mais que suficiente para isto tudo, e a gema também lhe vai dar uma tonalidade bastante interessante, vai ficar mais douradinha. Depois, com o que sobra da massa, eu posso fazer pequenas folhas. Fazer uma quarta folhinha. Fazer o veio. Os veios laterais. E agora prender.
Aqui posso usar, por exemplo, um pé de cereja para fazer a base, ou seja, o pé da maçã, ou então, se tiverem a oportunidade de tirar o pé da maçã, como eu estou a ter a oportunidade, então vamos espetar aqui em simultâneo, além de prender também as nossas folhinhas, também vai dar um toque bem giro aqui à maçã, tá bem? Então, pintar as folhas com a gema de ovo. Se a gema estiver muito espessa, podem diluir com um bocadinho de água, tá bem? Ou então deixar vir esta gema com um pouco de clara mais que aquela que eu deixei ficar. Por isso podem pôr mais um bocadinho de clara. E agora, com as sementes para pô-la, simplesmente deixar cair algumas sementes. Vai-lhe dar aqui um toque muito engraçado. Sabor não, mas o toque vai ser giro depois no final. E então é mesmo só um pouquinho de sementes. E agora coloco num prato, ou numa travessa, ou num tabuleiro onde vocês possam levar ao forno. Eu estou a fazer só uma unidade, mas óbvio que vocês depois podem fazer N unidades, calculando aproximadamente 100 gramas de massa folhada por pessoa. Agora vai ao forno a 200 graus, aproximadamente 20 minutos. Retirar do forno, colocar num prato a servir. Como opção, podem servir com uma bola de gelado, será uma opção. A meu ver, acho que fica interessante. O açúcar em pó aqui será só um apontamento, também para fazer contraste no prato. Isto está simples e bonito, eu acho que é uma apresentação engraçada para vocês darem uma maçã que às vezes não termina da melhor forma na fruteira. Obrigado por terem assistido.